E aí, em algum momento, teve de tudo ali, né, cara? Igual criminosos, vai dizer que nunca teve. A Legião Estrangeira, assim, o que reza a lenda, né? A Legião Estrangeira, na nossa época, a gente... Vamos dividir aqui. Eu venho de uma época da Legião Estrangeira que foi uma época muito polêmica, muito sinistra, de muita brutalidade, de muita agressão, de muitas ocorrências com legionários dentro do regimento, fora do regimento, ocorrências de legionários com problemas em missões, inclusive mortes, deserções, espancamentos. Então vem de um lado, de uma época da Legião Estrangeira, relativamente sombria, relativamente polêmica, relativamente misteriosa. Na minha época da Legião Estrangeira, assim, eu tive legionários no meu pelotão que foi ex-presidiário russo, ficou 16 anos preso em Moscou. O cara tinha uma cicatriz que, dentro da cadeia, abriram a cabeça dele e até a femoral. O cara com a tatuagem da morte tatuada no crânio, sempre de cabeça raspada, ex-criminoso. Eu já peguei fugitivo das Farc, que é aquele cartel lá, acho que da Colômbia. Eu já peguei piloto de caça da Polônia, já peguei juiz de Madagascar. Então, assim, nessa época sombria da Legião, hoje em dia eles falam que não pode mais receber criminosos, etc, etc. Mas na minha época, no meu pelotão, eu tive vários legionários que vieram de ocorrências e de um passado relativamente sombrio e tenebroso. O que a Legião Estrangeira fala? Você não pode chegar com sangue nas mãos. Você não pode ser um serial killer, né? Isso na época. Hoje em dia mudou bastante, mas na época você não pode chegar com sangue, você não pode ser um serial killer para entrar na Legião Estrangeira, que eles não vão te aceitar. Mas dependendo do seu crime, do nível, do grau, eles te aceitam sim. E já, assim, existe um histórico, um legado de vários legionários com vários problemas na justiça que entraram para a Legião Estrangeira. Não, eu falei isso porque, assim, como que os caras vão saber e vão fazer um levantamento do que o cara cometeu no país dele, né? Então, pô, o cara sai daqui do Brasil, sai de, sei lá, da Rússia e vai para lá, entrega o documento, entrega tudo e tal. Os caras devem ter um levantamento mínimo, mas os caras não vão ter acesso a banco de dados de 140 países diferentes. Isso é interessante você falar, porque eu puxo um gancho agora. Qual é a força da Legião Estrangeira? Qual é a mística, né? O segredo? Quando você se apresenta na Legião Estrangeira com seu passaporte, que você entra nos muros da Legião Estrangeira, você deixa de ser você. Você não existe mais para o mundo. Eles pegam teu passaporte, 5 minutos depois vem o legionário, te faz assinar um contrato, e a partir daquele contrato você passa a ser outra pessoa. Você deixa de ser quem você era para o mundo e você passa a ser uma outra pessoa, com outro nome, com uma outra identidade, que eles chamam de anonimato. E durante 5 anos você não existe mais para o mundo. Então, Interpol e vários outros órgãos policiais do mundo, quando bate na Legião Estrangeira, que procuram oficialmente por um criminoso, ele já não existe mais para o mundo, porque ele já passou a ser outra pessoa. Por exemplo, meu nome, eu deixei de ser Fuster, deixei de ser João Luiz Fuster e passei a ser José Faustino. Um outro nome, uma outra nacionalidade, um outro país, entendeu? Então, assim, basicamente isso é místico, anonimato, e um dos mistérios da Legião Estrangeira. E na época isso trouxe um colapso, um problema diplomático, porque, como, por exemplo, eu vim pro Brasil, eu entrei com passaporte brasileiro, mas eu fiz compras aqui no mercado com uma identidade falsa, com cartão de crédito com nome falso, com outro nome, entendeu? Amparado legalmente pelas leis da França, pelas leis da Legião Estrangeira, entendeu? Então isso é bem complexo. Pois é, então, aí o camarada vai pra lá, pega uma identidade francesa, botou o nome, né? O Fuster virou José Faustino. Faustino. Até hoje, legionário, hoje mesmo um colega me ligou, Faustino, eu falei, ô irmão, tudo bem? Pô, é Fuster, irmão. Ele, pô, irmão, te conheci como Faustino. Eu falei, não, beleza, irmão, valeu, fala aí. Então, tem que ser assim, né? Porque ele, sei, também pra poder ir mais... Uma forma de proteção. Uma forma de proteção e uma forma também de ficar, acho que também mais familiarizado, né? Assim, sei lá, mais francês ou não. Cara, isso é um protocolo que eles têm lá e existe um serviço de interrogatório e investigação muito forte dentro da Legião, que eles chamam de Gestapo. Então, se você não chega lá, entrega o passaporte e você entra. Existe um processo de teste físico, teste psicotécnico, teste de saúde, existe uma investigação que eles chamam de Gestapo. Você passa por vários interrogatórios, eles levantam tua ficha toda. Então, assim, você chega lá, entra, você recebe o anonimato, mas existem vários protocolos que você tem que cumprir até chegar, de fato, efetivamente a se tornar um legionário, né? E ninguém consegue derrubar isso. Já teve várias polêmicas mundiais sobre esses ex-criminosos ou criminosos que foram se esconder na Legião Estrangeira e que ninguém consegue descobrir. Inclusive tem um filme do Van Damme, que é O Legionário, que ele narra um pouco sobre a história da Legião Estrangeira.
Então, porra, a Legião começa por 200 anos para atuar na Argélia, é isso? Isso, na verdade a primeira base operacional de operações foi para a Argélia, e aí para combater, né, para apoiar os interesses franceses fora da França, né, da colonização francesa, avançando pela África, etc, etc. A Legião Estrangeira Francesa, ela foi criada por um rei francês, no Império Francês, o rei Luís Felipe, porque ele queria arrumar uma forma de escoar os criminosos, os mendigos, os moradores de rua, os estrangeiros, os imigrantes do reinado francês. E uma forma que ele encontrou de escoar essa galera não bem-vinda no reinado francês era de criar uma legião estrangeira e canalizar todos esses não bem-vindos na França para um regimento. E esse regimento ele foi, primeiramente ele foi criado na Argélia, né, no continente africano, e todos esses legionários, esses criminosos, essa galera que não era bem-vinda na França, eles foram escoados, eles foram mandados para esse regimento, ou seja, ele conseguiu tirar todos os indesejados do alcance francês, mas sobre o comando da França para os interesses das colônias francesas, etc, etc na época, entendeu? Mas depois ela voltou para a França. A Legião Estrangeira, na verdade, ela tem um passado muito sombrio e muito polêmico, né, de mortes, de guerra, de deserções. Ela é, de fato, um dos exércitos mais misteriosos e polêmicos do mundo, a Legião Estrangeira Francesa. Então, como eu falei, né, muita gente acha que é lenda, mas de fato ela existe e poucos tiveram a oportunidade de estar lá dentro. Então, é um exército relativamente que ele carrega consigo vários mistérios e um legado bem sombrio e bem misterioso que a gente vai, no decorrer do podcast aqui, abrir a caixa preta, né, desmembrar, revelar, assim, sem... tudo que a gente puder falar, que a gente vai falar, que eu acho que vai tirar a dúvida de muito colega, muita gente que de fato gostaria de emergir, de mergulhar no mundo misterioso da Legião Estrangeira Francesa. Gostei disso aí, irmão. Abrir caixa preta com a gente mesmo. Irmão, então, mas é um exército aí experimentado, né? Pela tua origem, pela tua história. Já esteve em vários conflitos, né? Acho que na grande maioria na África, né? Uhum. Nas colônias francesas, não é isso? Sim, sim. E pô, você teve experiência na África, também teve no Afeganistão, né? Afeganistão, isso. E nós vamos chegar lá mais pra frente e detalhar isso. Agora, mais recente, nós temos a Legião Internacional da Ucrânia, né? Que também é um exército de estrangeiros, né? A tradição, a Legião Estrangeira é a Legião Francesa, né? Com toda essa tradição, 200 anos, experimentado, várias batalhas. Testado em várias guerras, mais de 40 mil legionários mortos, que a gente vai chegar lá. 40 mil, mano? 40 mil. Mais de 40 mil legionários mortos em missões e combate. Como eu falei, a Legião Estrangeira ela tem um legado muito sombrio, muito misterioso. Por exemplo, na Guerra da Indochina, um regimento inteiro foi exterminado, um regimento de paraquedistas, ele foi exterminado no campo de batalha na Indochina, praticamente antes de cair em solo. Os paraquedistas soltavam, eles eram alvejados e mortos, já chegavam em solo aterrissando morto, entendeu? Isso é um legado sombrio. Imagina, você ter um regimento dizimado, quase todo ele morto, tendo que ser criado um outro no lugar dele. Então teve a guerra de Camerone, que é a guerra do México também, que o pelotão de legionários, eles combateram quase 2 mil militares mexicanos, né, na guerra, sobrando só alguns legionários, acho que 12, de 7 a 12 legionários. E o general mexicano, à época, ele bradou do outro lado das trincheiras do campo de batalha se os homens que estavam daquele lado eram demônios ou homens de verdade, porque eles combateram, tiveram um combate acirrado com quase 2 mil mexicanos do exército mexicano, daquele general específico, e somente 12 homens sobreviveram. E aí o general ele teve compaixão, quando ele avançou pela trincheira, isso é história verídica, você dá um Google aí, você vai ter todo o relato. Quando ele avançou na trincheira, que ele viu o sangue nos olhos dos legionários dispostos a lutar até a morte, ele teve compaixão com os legionários, ele deixou os legionários sobreviverem, autorizou eles a voltarem para casa e a carregar os corpos dos seus camaradas legionários mortos de volta para a base. Então ela tem um legado de derrotas sangrentas, de guerras. Ela participou da Guerra da Indochina, Segunda Guerra Mundial, Somália, Afeganistão, Síria, ex-Yugoslávia, Bósnia, África, que eu tive na missão, Afeganistão, já falei que eu tive também. Então ela tem um legado muito sombrio de perdas, né? A gente tem um mural dentro do quartel-general da Legião Estrangeira, que eles chamam de Commandement de la Légion Étrangère, que fica em Marseille, que eles têm um mural com o nome de todos os legionários mortos em combate. E assim, a gente passa dos 40 mil, segundo a última atualização que teve. Então assim, é um exército que ele aprendeu muito com as perdas e com suas mortes, né? E no passado tinha outros países com uma legião estrangeira, certo?
A gente ouviu falar muito da Legião Espanhola, não sei se ela foi dizimada, inclusive nós temos legionários que são ex-legionários da Legião Espanhola, mas eu acho que ela não ganhou força, porque a Legião Francesa, como ela é muito antiga, e é bom puxar um gancho no que você falou, referente à Legião da Ucrânia, a Legião Estrangeira, como ela já tem quase 200 anos, eu peço até dar licença aqui para o meu amigo João Berkeley, que é um veterano da Ucrânia, né, ex-legionário, legionário da Ucrânia, que chegou agora há pouco tempo, combateu na Ucrânia contra os russos, cara, o cara que tem um histórico maravilhoso, eu peço até dar licença aqui, peço até licença pro Berkeley, que é um grande amigo, para falar um pouco superficialmente sobre o que eu entendo da Legião da Ucrânia. A Legião Estrangeira Francesa, ela é a única, isso é oficialmente reconhecido mundialmente, ela é a única legião estrangeira oficialmente ainda em operação no mundo. É a única, não tem outra. Há pouco tempo atrás foi criada a Legião da Ucrânia, que foi especificamente para esse território, para esse conflito entre a Ucrânia e os russos, e foi criada a Legião da Ucrânia, que tem o João Berkeley que combateu lá contra os russos, que também fez a história dele, o legado dele lá nas trincheiras e no campo de batalha. Mas oficialmente reconhecida pelo mundo, pela ONU, pelas forças internacionais, a única operação ainda, a única legião ainda em operação vigente no mundo é a Legião Estrangeira. Não estou puxando sardinha não, mas é a única oficialmente reconhecida, é a Legião Estrangeira Francesa. Não, eu te perguntei isso porque... agora, atualmente, a Ucrânia teve que montar, né, o teu exército ali de estrangeiro para poder receber, né, teve que oficializar, ainda que não internacionalmente reconhecido, mas teve que achar uma forma de receber esses estrangeiros. Citou o João teve aqui, tiveram outros convidados aqui também, o Adriano e tal. E aí, acaba que reúne os mesmos elementos da Legião Estrangeira Francesa, que são gente de várias nações, inclusive também com potencial de ter pessoas que cometeram crime no teu país e foram embora, né? E foram lutar lá na França com uma nova identidade, lutar na Ucrânia com uma nova identidade, apagar o passado e tal. Lógico que eu não estou totalizando, nem generalizando, mas esses casos acontecem na França, em qualquer outro exército estrangeiro, né? Agora, a Legião Estrangeira Francesa, ela é experimentada, né? Como você acabou de citar. Foi testada em vários combates, em vários conflitos, em várias missões pelo mundo há centenas há décadas. Isso. E aí a Ucrânia é mais recente, né? Eu não sei se no futuro, acabando esse conflito com a Rússia, se eles continuam, né? Mas a França, em especial, por ter muitas colônias, né? Ex-colônias, usa esse exército estrangeiro nesses lugares, né? Então a Ucrânia talvez não tenha essa necessidade, né? Além da Ucrânia não ter a mesma experiência, né? Esse exército, essa legião internacional da Ucrânia não ter a mesma bagagem histórica que a francesa tem, não me parece que isso vai durar depois desse conflito com a Ucrânia, né? Não teria onde empregar em outro lugar, né? Igual a francesa. Porque, pelo que eu percebo, a legião francesa, na França mesmo, ela fica só treinando, né? Então ela não é empregada em território francês, ela é empregada sempre em território internacional. Em outros países. Ela até faz missões locais de proteção ao terrorismo, por exemplo, a proteção da Torre Eiffel, a proteção de alguns pontos turísticos da França, a proteção antiterrorismo, quem faz são pelotões da Legião Estrangeira, mas ela foi formada, forjada, criada para conflitos internacionais para defender os interesses da França, entendeu?